como assumir o controle de sua própria vida. O êxito é a constante evolução em direção aos seus próprios objetivos pessoais. O que, então, é o insucesso? Não é o resultado desfavorável de um projeto que terminou mal? Não, definitivamente não é. Não é o lançamento de um novo produto que teve um desempenho decepcionante no mercado? Não, não é isso também. Não é dedicar todo o seu esforço, coração e alma em algo que não obteve êxito? Claro que não. Não é tentar, em vez de não tentar. Se o êxito é a constante evolução em direção aos seus próprios objetivos pessoais, então o insucesso é a ausência completa de progresso, a falta de tentativa. Sucesso e insucesso estão intrinsecamente ligados à ambição. Vamos lembrar que o sucesso está relacionado à ação, enquanto o insucesso está relacionado à inatividade. É tão simples quanto isso. Tom Peters, autor mundialmente renomado e especialista em gestão, afirmou recentemente que só há uma maneira de se meter em sérios apuros hoje: não tentar, não falhar, não se esforçar. O sucesso é algo que você precisa colocar em prática. A ação é de alta prioridade no processo de vida, pois é por meio dela que tentamos extrair o máximo benefício do que temos à nossa disposição, nossos recursos, habilidades, conhecimentos e talentos. Benjamin Disraeli, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, certa vez disse: "Nada pode resistir à vontade de um ser humano que esteja disposto a apostar sua existência em seu propósito. Eu farei isso ou morrerei." Que palavras poderosas! No entanto, aqui está o que a resolução também diz: eu farei. Duas das palavras mais poderosas em nossa língua. A fórmula para o desastre inclui palavras como poderia, deveria e não. Mas a fórmula para o sucesso envolve palavras como poderia, deveria, vou, eu posso e eu irei. Duas das palavras mais poderosas da língua são eu irei. Imagine um homem dizendo: vou escalar aquela montanha. As pessoas podem dizer que é muito alta, muito difícil, muito rochosa e que ninguém jamais conseguiu. No entanto, o homem responde: essa é a minha montanha. Vou escalá-la. Em breve, você me verá acenando do topo ou me encontrará no chão, porque não voltarei sem concluir a escalada. Isso é poderoso. Vários estudos mostram que os empreendedores mais bem-sucedidos não são aqueles que têm menos fracassos, mas sim aqueles que têm menos medo do fracasso. Eles enfrentam desafios sem a garantia de sucesso, sabendo que o fim está à vista, mas incerto em relação ao momento ou ao local. Embora o sucesso e o fracasso estejam intimamente relacionados, muitas pessoas têm uma visão negativa do fracasso. Enxergam-no como um obstáculo, quando, na verdade, ele pode ser um trampolim. O sucesso frequentemente requer fracassos, às vezes muitos fracassos, como parte do processo. Muitas descobertas científicas revelam que houve dezenas ou até centenas de fracassos antes do sucesso. Sem fracassos, as oportunidades não podem ser criadas, e sem fracassos, não há sucesso. Qual é a medida do sucesso? Como você sabe se é realmente bem-sucedido? Essa é uma pergunta importante, especialmente quando o seu sucesso pode ser tão único quanto sua própria jornada. Medir o sucesso de outra pessoa é uma tarefa complexa. No entanto, uma maneira eficaz de medir resultados é observar o progresso tangível alcançado em um período de tempo razoável. É essencial ser razoável em relação ao tempo. Não podemos ser irracionais quanto ao seu ritmo. Se você está acompanhando o progresso de alguém, seja um pai monitorando o desempenho de seu filho, um gerente avaliando um funcionário ou um parceiro de negócios compartilhando metas, é importante ter paciência. Não é realista esperar atualizações constantes, como perguntar a alguém a cada 5 minutos como estão as coisas. Isso é muito frequente e pode ser incômodo. Afinal, se alguém acabou de entrar em um prédio, é muito cedo para cobrar resultados imediatos. Da mesma forma, esperar 5 anos para avaliar o progresso é esperar tempo demais. Então, qual é o período razoável para medir o progresso e os resultados? Aqui está uma diretriz simples: no final do dia, você não deve deixar passar mais do que um dia sem tomar alguma ação em relação a seus objetivos. Por exemplo, escrever algumas cartas, ter uma conversa com seu filho ou filha ou realizar tarefas relacionadas à sua saúde. Algumas coisas precisam ser feitas diariamente, e adiá-las por mais de um dia é inaceitável.
Quando se trata de tarefas relacionadas ao trabalho, também existem ações que você deve realizar dentro de um dia, como fazer algumas ligações importantes. Além disso, algumas disciplinas de saúde exigem ação diária, como uma dieta equilibrada. Você não pode dizer, bem, comerei 9 maçãs daqui a 10 dias. A abordagem correta é comer uma maçã por dia. Agora, vamos olhar para a próxima semana. Algumas tarefas e metas devem ser alcançadas em uma semana. Por exemplo, quando alguém ingressa em uma nova empresa de vendas, é razoável esperar que ele faça um número específico de ligações para se familiarizar com o mercado. Portanto, é legítimo perguntar a essa pessoa na sexta-feira: quantas ligações você realizou esta semana? Pedir um progresso mensurável é válido e útil. É o primeiro passo para avaliar o desempenho. Uma das máximas mais importantes: os números contam toda a história sobre você pessoalmente. Sucesso é frequentemente uma questão de números. Portanto, há 3 perguntas críticas que você pode fazer a si mesmo. Quanto dinheiro você economizou e investiu em sua carreira? Nos últimos 90 dias, quantos livros você leu para enriquecer sua mente e obter novas ideias para o seu futuro? Nos últimos 6 meses, quantos cursos ou aulas você frequentou para aprimorar suas habilidades existentes ou adquirir novas habilidades para você e sua família? A importância dos números na vida não pode ser subestimada. Os números nos fornecem uma visão clara do nosso progresso e sucesso. O sucesso é frequentemente determinado por nossa capacidade de progredir de maneira mensurável em um período de tempo razoável. Portanto, é vital analisar os números e avaliar nosso desempenho regularmente. Esse é o cerne da questão. Pense na frequência com que um novo bebê deve ser pesado. Você não pode simplesmente decidir pesá-lo na próxima primavera. Pesar um bebê regularmente é crucial para monitorar seu crescimento e saúde. Se o bebê estiver perdendo peso, isso é um sinal de alerta. O mesmo princípio se aplica aos negócios. Empresas de sucesso não aguardam anos para examinar suas finanças. Elas revisam suas demonstrações financeiras várias vezes ao dia, porque entendem que o mercado pode mudar rapidamente. Da mesma forma, você deve estar atento aos números que afetam sua vida pessoal. Por exemplo, sua contagem de colesterol é um indicador importante de sua saúde. Ignorar esses números pode ser arriscado. Você não deve contar apenas com a sorte. É sua responsabilidade estar ciente desses números e tomar medidas para mantê-los sob controle. Quando se trata de seu peso, é crucial definir metas realistas. Você não pode simplesmente dizer que tem ossos grandes para justificar o excesso de peso. Definir limites para si mesmo é importante. Por exemplo, alguém pode ter uma margem de 10 quilos para ossos grandes, mas 30 ou 40 quilos não é justificável. Você deve ser meticuloso em relação a esses números, especialmente quando se trata de sua saúde e bem-estar. Assuma o controle de sua vida e seja responsável por seus números pessoais. Isso inclui sua aposentadoria, saúde e metas pessoais. Não siga a multidão e não deixe que outros cuidem de seus números. Alguns números devem diminuir, como seu colesterol, enquanto outros devem aumentar, como o número de livros em sua biblioteca pessoal. Não se contente até que você tenha examinado todos esses números e assumido a responsabilidade por eles. Lembre-se, os resultados são o nome do jogo. Certifiquem-se de que você está acompanhando-os de perto. Os números são cruciais, e você não deve se contentar com nada menos do que os melhores números. Uma história interessante envolve Jesus, que um dia viu uma figueira. Enquanto olhava para essa figueira, ele fez uma pergunta aparentemente simples aos seus discípulos: será que essa figueira tem figos? Agora, você pode pensar que isso não é uma pergunta tão importante, mas para Jesus, era crucial. Quando seus discípulos responderam que a figueira não tinha figos, Jesus ficou irritado. O tempo, o destino e as circunstâncias parecem dizer: ok, este indivíduo está no controle agora. Vamos sair do caminho e deixar que ele resolva isso. Infelizmente, muitas pessoas não se mudam e esperam que as circunstâncias mudem por conta própria. Elas esperam que o governo, a sorte ou alguma força externa mude suas vidas. Essas pessoas não aceitam a derrota e permanecem presas na autopiedade. No entanto, ao assumir o controle da situação, da vida, da carreira, da saúde,
dos relacionamentos e das finanças, ao ficarem profundamente enojadas com a situação atual e determinadas a mudá-la, podem desencadear uma mudança positiva e duradoura. Lembre-se de que sua situação atual de fracasso é temporária. Você se recuperará da mesma maneira que foi atraído para o fracasso. Há uma frase que diz: "Isso também passará", e acredito firmemente que você só recebe desafios que pode suportar. Tanto o fracasso quanto a decepção têm um limite, e você superará isso. Se você está passando por uma crise pessoal agora e está determinado a fazer mudanças, saiba que um novo começo está à sua frente. Se você se levantar e enfrentar o mundo com um plano, não importa o quão tolo possa parecer, seja grato por suas atuais limitações ou fracassos, pois eles são os blocos de construção a partir dos quais você pode construir a grandeza. Lembre-se de que você pode ir aonde quiser, fazer o que quiser e se tornar quem quiser, começando agora, exatamente de onde você está. Um pai descreve sua filha, que passou por momentos difíceis, como uma pessoa muito determinada. Ele a compara a um sapo chutando um pote de creme, transformando o leite em manteiga e eventualmente pulando. Esta é uma maneira interessante de ver a tenacidade necessária para superar desafios. Você deve continuar tentando e persistindo até que o sucesso seja alcançado. Seja grato pela adversidade, pois ela pode se transformar em uma grande oportunidade. Deixe seu desgosto inspirar você, não deprimir você. O mundo ficará feliz em deixá-lo afundar em suas tristezas até que você morra falido e sozinho, a menos que você decida que sua situação atual é temporária e que você vai se reerguer e fazer acontecer. O mundo não se importa com as escolhas que você faz, parar ou continuar, ele realmente não se importa. Portanto, é você quem deve se preocupar com seu próprio interesse esclarecido. Assuma um compromisso com a excelência, embarque em uma jornada e mantenha seus olhos firmemente fixados em suas ambições e conquistas, não apenas na mera existência e na autopiedade. Deixe sua marca e escolha continuar, pois o mundo não se importa, e é você quem deve se importar com sua própria jornada em direção à excelência.